vereador Silvio Coelho, o mais votado parlamentar de Cachoeira do Itapemirim, pelo partido PRP, correto? Correto. E ele é representante oriundo, talvez do segundo, eu acho que é o segundo maior distrito de Cachoeira, Conduru, né? E o seu irmão, Marcos Coelho, também foi vereador, ou seja, o seu pai, Ilo Coelho, foi vice-prefeito de Cachoeiro. Há uma linhagem, né, política na família. E eu vou perguntar, é uma pergunta fácil nesse quadro, vai encarar, da onde surgiu essa veia da família em ingressar na política e chegando até você, dando continuidade. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, cinegrafista. Boa tarde, o povo que está nos assistindo, a todo o povo cachoeirense, povo de Conduru, da minha terra, meus queridos. Isso daí é de uma longa história, Jackson. Meu avô materno era farmacêutico e político. Meu avô paterno era farmacêutico e político. E nisso... Quando você fala político, politizado? Político mesmo, era envolvido... Com mandato? Tinha mandato? Não tinha mandato. Mas tinha envolvência? Mas tinha. Meu avô paterno, ele era daquela pessoa que mandava um bilhetinho, um pedacinho de papel de caderno, escrito a lápis, mandava para o presidente, na época a República era Rio de Janeiro, e ele era atendido pelo presidente. Então vem de lá, envolvido em política dessa maneira. E quando Ilo Coelho é meu tio, Ilo é meu pai. O Ito, eu convivi com ele, foi jornalista, né? Isso. Eles resolveram ingressar na política. Em 1976 se candidataram, e o Ito vivia muito aqui em Cachoeira e meu pai, Ilo, vivia em Conduru, que tomava conta da farmácia da família. E os dois se candidataram na mesma legislatura. E os dois se elegeram. E por eu estar na padaria, o povo ainda tinha aquela... Esperança? Aquele costume de procurar a gente. Para ajudar em alguma coisa? Para ser ajudado em alguma coisa. Ou para reclamar, pedir. Isso. Então nós aproveitamos aquele conhecimento que nós deixamos para trás e a gente usava esse conhecimento para ajudar a população. Isto estaria ligado, esta circunstância estaria ligada a você ter a maior votação para vereador, esse espaço de tempo, e depois o povo viu que precisava de um representante em Conduru, algo assim. A que se deve, você diria, essa maior votação para vereador em Cachoeira? Também isso, você falou aí, e credibilidade. Dentro do conceito do novo? Isso. Um certo dia eu estava dentro do meu comércio, lotado, o meu amigo Milton Supeleto esteve lá. Professor? Professor Milton Supeleto, um grande amigo meu, que eu tenho muito respeito por ele. Eu cheguei na porta, quando aliviou um pouquinho, ele estava sentado. Eu falei: Milton, você está perdido aí? Ele falou assim: eu preciso falar com você, mas pode terminar aí. Eu fui lá, quando ele terminou, fui lá conversar com ele. Ele virou para mim e falou assim: na próxima eleição você vem candidato a vereador, que eu não vou ser e eu vou te apoiar. Dali começou a me despertar alguma coisa. Tem o Silvio Coelho, né, naturalmente, que vem do Ilo Coelho, e tem Rodrigo Coelho, tem Vitor Coelho. Esses coelhos todos são da mesma toca? Com essa troca de secretário aí da saúde, que eu... Deu assim uma amplitude melhor. Tem minha aprovação, tá? Porque o tratamento hoje na Secretaria de Saúde de total diferença, entendeu? Você é tratado a Luciara está conseguindo como vereador,
você é respeitado como vereador. Antes, simplesmente, eu sou técnico. Quer dizer, técnico por quê? Mas está num cargo político. Um cargo político. Ele foi colocado quem se elegeu por voto. O cargo é político. Isso. Né? Então, quer dizer, da mesma maneira que nós fomos eleitos, o prefeito foi eleito. E ele está lá como cargo de confiança do prefeito. Então, se torna, como você disse, um cargo político. Cargo político. Então, quer dizer, então, o Ceará está indo bem. Começou bem. Muito bem. E uma aprovação de um vereador do interior, que é sempre um interior muito sofrido, você falando isso, significa que, né, as coisas poderão melhorar mais ainda, né? Poderão. Inclusive, eu estou reivindicando, esse final de semana, teve na rede social aí que o povo de Conduru estava reclamando com os mosquitos. Uhum. Inclusive, eu liguei no final de semana mesmo para a Luciara. Para poder ela me mandar atendeu, uma coisa assim? Isso, para a gente fazer um mutirão, atacar os focos, onde tem as larvas. E nós estamos com os garis lá, fazendo um trabalho de limpeza de córrego e tentando conscientizar, através dos alunos da escola, conscientizar a população para que não jogue o lixo dentro do córrego. Então, deixa eu fazer uma outra colocação dentro da área da prefeitura. Sabemos que o prefeito retirou a reforma administrativa para certamente fazer uma adequação, né, para no futuro reapresentar dentro do aspecto constitucional, legal. Mas não sei se mudou a ideia dele de fazer a fusão da Secretaria de Agricultura com o interior. É uma coisa que me parece que o senhor preza muito sobre essa questão. Qual é a sua opinião? Fundir ou deixar separada? Jacques, isso não é segredo, né? Eu já me externei para eles que, por mim, deixa separado, para poder não uma sufocar a outra. Então, é um pedido que eu tenho isso aí com eles, e eu acredito que essa retirada desse projeto da Câmara vai ser para atender os anseios dos vereadores. Vereador, nesses 6 meses de atuação, qual a avaliação que o senhor faz do parlamento que o senhor está nele? Tudo está sendo muito bem discutido, né? Eu sempre está vendo uma sintonia entre os colegas? Tá. Como disse no início aqui, eu sempre vivi no meio, mas nunca vivi lá de frente. Então é totalmente diferente. Então você diria que uma nota positiva então, isso, para o parlamento? Vou te dar 2 exemplos aqui. Eu e Alexandre de Itaoca, uma ocasião eu pedi ao secretário que mandasse um fisioterapeuta para Conduru. Ele falou assim: não faz isso não, vereador, senão eu vou ter que colocar um pediatra em Itaoca. Eu falei: mais do que justo, coloca um pediatra em Itaoca e coloca um fisioterapeuta em Conduru, mais do que justo. Você não precisa colocar um fisioterapeuta, um pediatra em Conduru e mesma coisa em Itaoca. Aí chegaram a um acordo. Coloca um lá e outro cá. Não foi aceito no início, mas agora a nossa amiga secretária Luciara já está estudando a maneira de estar fazendo isso. Quer dizer, aí o povo de Conduru pode ser atendido na área de pediatria Itaoca, que fica mais perto de Cachoeira. E o povo de Itaoca pode ser atendido em Conduru na fisioterapia. Qual a avaliação que o senhor faz para o Executivo? O Executivo melhorou muito, eles estão começando a dar mais atenção a gente. Desde o início eles vêm tendo uma melhora muito grande, e eu acredito que depois dessas 2 semanas aí de praticamente festa, né? E foi uma boa festa, né? Foram 2 semanas. Está sendo muito elogiada a festa. Isso. Eu acredito que eles vão se animar mais ainda e eles vão começar a chegar com os vereadores para ter aquele atendimento nas localidades, nas estradas, nos postos de saúde. Eu acredito nesse governo. A sua família, né? Falamos do Marco, do seu pai, né? Do avô, do bisavô, e agora chegamos à era do Silvinho Coelho. Pretende ser sempre vereador
ou já pensa em algo planejado para o futuro, como candidato a deputado estadual 2018? Existe essa possibilidade? Ô Jacques, Ou você pretende fazer um planejamento de ser vereador para sempre? Tem alguns que ficam sempre sendo vereadores. Sim. E não é também demérito, né? O Amaral teve 7 mandatos, o Juarez, né? Pessoas com muitos mandatos. Acho que o Braz está com 5 mandatos. Então, a minha pergunta é, pretende continuar sendo vereador ou pretende dar um passo mais além? Vou começar a te responder desde o meu fundamento. Né? Minha mãe sempre diz, entrega na mão do Senhor. É o que eu faço. Eu falo o seguinte, eu tenho até umas palavras assim meia caipira. Se o cavalo passar arriado e passar com a rédea no pescoço, eu vou montar nele. Tá? Eu vou montar nele e vou ser candidato a deputado estadual. Tá? Se eu vou ter que ter sabedoria de aceitar se ele não passar e eu ficar na mesma coisa. Nós estamos falando de 2018? 2018. Entendeu? Se ele passar arriado e com a rédea... E quais seriam... O cavalo significaria o quê e a rédea significaria o quê do ponto de vista prático? Eu estar bem com a população. Mas então é o seguinte, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, às vezes a conjuntura não está favorável e você tem que, às vezes, tudo bem que o espiritual, como sua mãe ensinou, é fundamental, mas a parte humana, né, do querer e por ter sido mais votado, né, às vezes exige que você vai estar no palanque oposto, por exemplo, às vezes, do executivo. Estou dando um exemplo apenas. Como o senhor já pensou sobre isso? Sim. O senhor não será candidato a deputado pelo partido do prefeito, ou apoiado pelo prefeito porque ele já tem o partido dele. Como ficaria? Mas esse cavalo arriado está tudo dentro das conjunturas aí. Ah, tá. Entendeu? A equação está tudo nessa possibilidade. Por exemplo, de repente a população está me aprovando, mas eu tenho um problema desse aí que você citou. Que atrapalha. Aí eu vou pegar aquela balancinha antiga, 2 pratos, e colocar na balança. Eu vou pesar. Então a resposta é que se tiver possibilidade, o partido proporcionar, algumas lideranças proporcionarem, o senhor será candidato. Com certeza. Se for convocado a isso e vendo as condições se apropriadas. Se for conveniente. Não. Muito bem. Suportaria essa tentação, se alguém chegar para poder fazer uma proposta, olha, bota esse projeto aqui que eu lhe beneficio lá e tal, e sabendo que o projeto não é um projeto decente? Com toda a sabedoria hoje que Deus me deu, eu suportaria. Hoje eu suportaria e suporto. Então, eu vou me atrever, a sua resposta foi interessante nesse campo aí da política de admiração. Em termos de Estado do Espírito Santo, tem algum político que o senhor daria 10 ou nota 10 para ele? Olha, em atuação hoje, por exemplo, eu tenho muito conhecimento com o deputado Ferraz. Ricardo Ferraz ou Teodorico Ferraz. E eu vejo nele uma atitude muito assim rápida. Um executivo. Isso. Esse tempo atrás nós tivemos um problema na ponte da usina, que tinha caído a viga, a água carregou, e a gente estava com problema tentando tirar a viga com as comunidades, e a gente não estava conseguindo. Nós fomos até nele, ele ligou para o Enio, que é o Bergoli, que é o diretor do DR. E ele resolveu. Não conseguiu falar na hora, eu retornei para a Câmara, daí 10 minutos ele ligou para mim e já tinha conseguido. Ou seja, ele é rápido, isso. É um político pragmático. Isso, então ele responde na hora que a pessoa precisa. Apesar de ser muito difícil, mas em nível nacional, quem que poderia ser uma linha de admiração? Hoje uma pessoa que está atuando muito, né? Não só para mim, como para todas as pessoas, Evair de Mello. Eu estou aqui, né, o Oséias Zicrip, que é um amigo nosso, e é seu assessor. Ele foi assessor do José Carlos Amaral. Sim.
que foi um político muito bem sucedido, né? Ele está fazendo um bom trabalho, está fazendo um trabalho que o senhor está gostando, vindo de uma outra corrente de aprendizado político? Fazendo muito bem e vai melhorar muito mais ainda. Porque ele precisa melhorar muito mais ainda? Não é porque precisa, não. É porque eu estou liberando ele para ele criar um projeto que ele nunca conseguiu fazer com o vereador dele. Entendi. Entendi. A gente vai... Esse projeto seria mais ou menos o quê? Já vendo essa amplitude para o futuro? Essa isso. Queira ou não queira, vai ser para isso. Entendi. Entendeu? Que é o que eu te ampliar, falei. Ampliar. Que eu te falei aqui, mesmo. A gente tem não só cobrar do governo aqui, como a gente tem que buscar recursos. Então, deixa eu voltar à questão de secretaria. Nós elogiamos a saúde com a Luciara, que está abrindo um leque maior nas conversações, facilitando os acessos e melhorando naquilo que ela pode. Tem algum outro secretário que o senhor gostaria de dizer, olha, esse também merece elogio porque está fazendo um bom trabalho? Um ou dois, sei lá, que o senhor poderia anotar? Eu só comentei da saúde porque ele era o pior. Entendi. Entendeu? Mas tem algum outro pior? Ele era o pior. Mas tem algum segundo pior? Ele não respeitava o vereador. Ele não respeitava. O senhor está tendo coragem de falar isso, porque ele não respeitava. Os outros ficaram a dedo. Um secretário dizer que não, eu sou técnico, eu não sou político. Poxa, que isso? Foi você que ele deixou 1 hora, 2 horas esperando, não, né? Não, porque se ele deixa meio, eu vou embora, vira as costas e vai embora. Eu não fico esperando. Ou seja, o senhor está percebendo que a máquina está começando a funcionar adequadamente, os elementos que estão lá, os integrantes que estão lá. Só tinha uma peça que não estava funcionando e que saiu, né? Que a gente comentou. Mas eu agradeço a sua presença, vereador. Nós somos também conhecidos de longa data, amigos de longa data, da sua família também. E espero, né, que eu não tenha muitas perguntas polêmicas no futuro para poder fazer, porque se eu fazer pergunta polêmica é porque o negócio está ruim. Mas o senhor está nessa vida iniciante como político, tem uma vida pregressa que não há o que se dizer a queima-roupa de uma pergunta que pudesse surpreendê-lo. Tá bom? Muito obrigado.